Bom dia, pessoal. Hoje eu venho aqui para conhecer vocês e dizer que eu estou com a difícil tarefa de ficar no lugar da Joana. Eu sei que vocês já me conhecem lá dos corredores da escola. Eu sei que vocês serão meus alunos no 8º ano, mas de geografia, né? Do 8º até o 3º. Então, já faz 30 anos que eu trabalho na escola e já tenho experiência, dava aula de história no Colégio do Estado, já dei aula de história aí no Objetivo, então não tem problema. E eu sou muito amiga da Joana. Tanto que tudo que eu vou fazer, essas primeiras aulas, por exemplo, a Joana já até deixou as tarefas, né? E a Joana ficou com os probleminhas pessoais e ela teve que se afastar um pouquinho e eu vou ficar aqui com vocês. E eu adoro fazer essas aulas online, eu gosto de conversar com vocês e se Deus quiser vai dar tudo certo, tá bom? E agora, informando também que todas as aulas serão gravadas. Aí, essas aulas, depois eu vou jogar elas na plataforma e depois vocês, os pais, vocês vão ter acesso a essa aula. Então, quem faltar não vai ter prejuízo, porque vai poder assistir a explicação depois, tá legal? E também as tarefas, essa primeira eu já falei que a Joana que montou, né? E eu vou também montar um quiz para vocês lá na plataforma da escola, tá? Então, o importante agora é ter aula, e eu informo que a aula aqui no Zoom ela é limitada aos 40 minutos, vocês já devem saber, porque vocês fazem aula de inglês, né, no Zoom, e nós vamos tentar, então, fazer a coisa bem certinho para não ficar prejuízo de ninguém, tá legal? Adoro o 6º ano, tenho, sim, muitas lembranças dos 6º anos que eu trabalhei na escola, tá? Então, agora, eu vou compartilhar uma tela. A Joana me falou que vocês estão lá no finalzinho da apostila já, né? Lá na idade, no fim da pré-história. E aí eu vou compartilhar a tela da apostila por hora e a gente vai trabalhar lá. E eu preciso também que façam as leituras para a gente poder, vocês vão lendo e depois eu vou explicando. E aí eu não sei ainda os nomes, mas aí eu sei. Olha lá meu gato passando lá atrás, vocês viram? Ai, meu Deus, ele derruba meus porta-retratos, ele pega meus pendrives. Gente, é um caos. Ele chama Darcy, olha lá, é um gato gordo, não, é aqui. É um gato gordo, preguiçoso, gorinha mesmo. Na verdade, ele é da minha filha. Olha para você ver o monstro. Parece eu. Aqui em casa tem ele. Não é meu, não, mas eu sou a avó dele. Então, eu vou compartilhar a tela. Ô, Darcy, ô, Poliana, o Darcy está aqui na aula, viu? Olha lá, ó, ele vai assistir também. Ele fica muito sabido porque ele fica escutando as minhas aulas. Eu vou compartilhar uma tela com vocês agora. Se não der certo, aí vocês gritam para mim que não deu, tá? Mas por hora eu vou tentar compartilhar a tela da apostila com vocês. Porque, lembrando vocês que eu não tenho apostila fixa ainda, né? Então, eu não tenho apostila fixa, fixa não, física. E aí a gente vai por aqui. Vocês estão nessa página mesmo? Olha, página 46, vê se é. Tá dando certo aí? Alguém tem alguma coisa aí para falar que não tá? Deu certo? Vocês estão enxergando a minha tela? Sim, Eva. Ótimo. Alguém tem que falar para mim, senão eu fico perdidinha aqui. E é nessa página... Página 46. Então tá certo. O tempo da natureza e a organização social, não é isso? Vocês estão? Bom, então deixa eu começar a minha aula. Vocês sabem que a Joana já falou para vocês que a pré-história ela é muito maior do que a história, muito maior. Quando a gente fala em história, quando você estudar, deve ter estudado a linha do tempo com a Joana, você vê que a história ela começa para nós, né?
Ela começa lá no nascimento de Cristo e vai até hoje. Mas antes, bem antes do nascimento de Cristo, quando o calendário começou a ser contado, a pré-história durou milhares de anos. A história só dura 2020 anos, né? Que nós estamos aqui. Agora, enquanto a história está durando, por enquanto, 2020 anos, a pré-história, ela durou milhões de anos. Então, até chegar aqui. Olha, gente, eu vou falar a verdade. Eu acho fantástico a evolução do homem. Porque o homem, pensa bem, ele saiu do nada. Ele saiu do nada. E a inteligência do homem vai fazendo com que ele fique criativo e ele vai evoluir. Olha nós aqui. Gente, cara, o homem não andava nem em pé. E olha hoje onde que nós estamos, né? Olha esse bichinho meu, da minha filha aqui, o Darcy. O Darcy, desde que surgiu, ele só foi domesticado, né? Então, os instintos, as coisas dele continuam mesmo. Agora, olha nós, o tanto que nós mudamos. Mas isso não aconteceu do dia para a noite. Vocês já estudaram com a Joana? E o homem, ele começa a evoluir a partir do momento que ele sente necessidade. Então, enquanto ele vivia lá no mato, caçando, coletando, comendo fruta, eles morriam muito cedo, né? Ela falou para vocês que às vezes um homem da pré-história, com 25 anos, ele já era velho. Por quê? Porque a partir do momento que vai acabando a agilidade, que ele vai ficando mais debilitado, e fora a alimentação que era diferente, né? Hoje a gente tem aí o pessoal vivendo até mais de 100 anos, né? Nos países ricos. Vocês vão estudar tudo isso comigo. As pessoas facilmente estão chegando aos 100 anos, mas na pré-história eles morriam muito cedo, porque os perigos eram muitos. Porque a falta de alimentos era muita. Porque o homem tinha que disputar os alimentos com aqueles seres que viviam na época. E o homem era uma presa muito fácil. Você pensa bem, um tigre de dente de sabre contra um homem. Quem que vocês acham que ia ganhar essa corrida? Pode responder. Liga o áudio. O homem ia tomar uma surra. Uma surra? O que vocês acham que ia acontecer? Ele só eu acho que ia ser vergonhoso pro homem. Ele ia... O homem era uma caça. Realmente. O homem, ele era uma caça. E uma caça muito fácil, porque nós corremos assim para correr muito. Eu, então, nem falo, mas vocês aí, quem corre melhor, corre a 20 km por hora. Um tigre de dente de sabre, quantos quilômetros por hora que ele devia correr? 60. 57. 57. Você pensa bem, cara, o homem era uma alimentação certeira. O tigre de dente de sabre estava com fome, ele via um homem, né? Via uma criança, então vivia... Era tipo uma formiga. Isso, que uma formiga que você esmaga. Então o homem era uma presa muito fácil. Então, para quando ele ia sair para comer, ele tinha que dividir esse espaço com aqueles animais muito mais ferozes do que ele. Entendeu? Porque o homem comia assim raízes, folha, galho. Ele era um carniceiro, na verdade. Porque ele pegava um animal, assim, um predador tinha caçado um animal e deixava os ossos lá. O que o homem fazia? Pegava aquela ossada, o homem era igual uma hiena. Ele pegava aqueles ossos, cortava aquele osso no meio do caminho e lambia o tutano. Então a gente vivia de restos. Agora você pensa bem, isso vai acontecer, mas vai evoluir. Nós não vamos ficar a vida inteira assim. E é isso que a Joana estava ensinando para vocês. Que o homem sai desse estágio onde ele era caçado, ele era humilhado, vivia com dificuldades, eram poucas festas. Opa, alguém soltou poeira. Então, não vale. Soltar pum não vale. E, gente, falar em soltar pum, lembrei da Fernanda.
Fernanda, solta pum não, viu? É porque eu fiquei de mandar um convite. Ela vai ver essa videochamada, com certeza. Vai, ela vai acabar com a minha vida. Ai, meu Deus. E eu preciso chamar a Fernanda, porque a Fernanda quer participar dessa primeira reunião nossa, sabe? E aí eu vou mandar o convitinho para ela. Só que Breno, viu? é o Breno que tá soltando o pum? É. Ô, Breno, é sacanagem com a gente, né, Breno? O áudio tá desligado. Pelo menos ele é sincero, falou que é ele. Ô, Breno, pode parar de soltar pum aí, viu? Eu não disse que fui eu, nunca disse isso. Isso foi injustiça. Eu vou na... Bom, gente, nós já descontraímos, já mandei o convite para Fernanda aqui e vamos continuar a nossa aula, que eu tô gostando de vocês, porque eu gosto que aluno participe da aula, tá legal? Então vou lá voltar na minha compartilhamento de tela e dizer para vocês o seguinte, que o que a Joana estava dando, que eu vou continuar, é exatamente explicando como que o homem sai desse estágio de natureza, de viver em função das forças da natureza, do que a natureza oferecesse, e ele passa a produzir os seus próprios instrumentos de sobrevivência. Porque é instrumento de sobrevivência. Por exemplo, o cachorro. O homem domesticou o cachorro. E o cachorro passa a ser um instrumento importantíssimo na vida do homem. Entenderam? Então, isso tudo que acontece, o homem vestir roupa, os pelos caíram, a caça, as casas, a agricultura, que foi a principal descoberta do homem, que foi a agricultura. E a Joana falou... Foi o fogo? Sim. O fogo foi lá na pré-história. No final da pré-história, que vocês já estão lá no final, né? O homem passa a plantar seu próprio alimento. Ô, gente, isso vai mudar a vida de todo mundo. Porque produzir o seu próprio alimento era uma coisa importantíssima. Porque ele tinha assim... Você pensa bem, você levanta de manhã com fome, eu vi um comendo aí, mesmo que deu vontade. Você levanta de manhã, vai lá na geladeira, abre, pega seu leitinho, sua mãe já deixou o pão lá em cima da mesa, já deixou manteiga, já deixou requeijão, um Nescau, né? E por aí vai. Agora, pensa bem, uma criança de 3 anos levanta de manhã, a mãe já fez a mamadeira. Pensa bem, uma criança de 3 anos lá na pré-história. O que ela tinha que fazer? Ela tinha que comer. Aí, com essa necessidade dos homens sobreviverem, aí o que eles fizeram? Eles passam a plantar seu próprio alimento. E aí começam a surgir as necessidades de armazenar esse próprio alimento. Olha uma pessoa importantíssima, que está aqui do meu lado, importantíssima na conservação dos alimentos. O gato é importantíssimo, porque eles começaram a acomodar esses alimentos num galpão e os ratos, os predadores vinham e comia tudo, destruía tudo. E o gato, ele foi domesticado exatamente para proteger esses alimentos. Então, gente, nada foi por acaso. Era tudo uma necessidade. E uma das necessidades foi quando a Joana parou na aula com vocês, foi a necessidade de triturar os grãos. Então, uma coisa é você plantar o trigo. A outra coisa é você moer aquele trigo, tirar aquele pozinho para fazer pão. Entenderam? Então, a Joana parou exatamente falando sobre isso com vocês. Porque o homem precisava triturar os grãos. E como que ele vai fazer isso? Então, agora, a gente vai compartilhar a tela, de novo, aquela tela da apostila, e vocês vão entender comigo, né? Eu quero, eu não lembro os nomes, aquela
Fernanda, né? Tem Fernanda? Lívia Antúlio? Não. Ah, essa aí que falou não. Eu quero que você leia para mim isso aqui. O seu áudio está muito bom, viu? Pode ler esse pedaço aqui pra gente. Eu? É, É, Maria. Tá. Maria. O conhecimento necessário para a agricultura foi adquirido durante milênios de expressões pelos humanos do Paleolítico e Neolítico. Era preciso saber quais vegetais eram comestíveis, quais davam mais energia para afazeres cotidianos, quais eram perigosos à saúde, além de entender quais eram as melhores épocas do ano para plantar e para colher. Foi necessário um grande entendimento da natureza, especialmente das estações do ano reguladas pelo movimento da translação da Terra ao redor do Sol. Sim, esse parágrafo que a Maria leu é importantíssimo, porque vocês já viram com a Joana lá a Idade da Pedra, né? O Paleolítico e chegaram no Neolítico. Então, vocês sabem que a partir do momento que o homem passa a produzir seu próprio alimento, ele teve um grande desafio pela frente. Quais eram os grandes desafios? Eu vou criar um quiz para vocês lá na plataforma e vocês vão ter que responder isso. Quais eram os grandes desafios do homem do Neolítico? Saber, vocês podem até pegar o marca-texto, porque nas aulas eu gosto que a gente vai marcando. Quais eram os vegetais comestíveis? Quais que davam mais energia? Agora a gente sabe que é o chocolate, mas na época eles não tinham chocolate. Quais eram os alimentos perigosos à saúde? Porque, gente, uma coisa é certa, morria muita gente, muitos homens na época, porque eles comiam veneno. Porque eles tinham que saber. Como que você sabe qual será o resultado? Você tem que experimentar. Então, muitas espécies morriam porque comiam ervas venenosas. E era necessário conhecer os alimentos. Outra coisa, quais eram as melhores épocas do ano para plantar? Né? Então, por exemplo, naquela época da pré-história, o clima não era igual hoje. Né? Era totalmente diferente, mas existiam essas estações do ano. Então, era a partir dessa sabedoria. Quando que eu vou plantar? No inverno? O lugar que tem neve não pode plantar no inverno. Então, eles tinham que saber a hora de plantar, que horas que eles podiam colher, e também entender a natureza, né? Porque a translação, vocês já estudaram isso com a Dalva, é importantíssima para determinar, né, as estações do ano. É a translação que determina, tá bom? Entenderam esse parágrafo da necessidade do homem? Sim. Agora, esse que falou sim, vai ler para mim. Os astros... Eva, Oi. a Ana, ela mandou mensagem para mim falando que ela não vai conseguir ficar na aula por causa da internet da casa dela. Tá. Depois você fala para ela que ela pode acessar no meu canal do YouTube ou na plataforma da escola, tá bom? É. Eu vou colocar isso tudo hoje à tarde. Então, pode ler para mim, meu amor. Os astros foram... Eu? Quem falou da Ana? Deu a notícia da Quem, gente? Eu ou Lorenza? Eu. Quem Não falou falei eu? nada, não. Então tá. Aquela que falou eu aí, vai. Ou ele, eu não sei. Vai, Maria. O que eu li de novo? Pode eu ser. Li de novo? Tá. Os astros foram Já participou da observados aula. intensamente durante todos esses séculos pelos humanos que relacionaram a natureza e o espaço, fazendo nascer a astronomia. Para que não se percebessem, os Homo sapiens passaram a contar o tempo. Como ainda não pensavam cientificamente como a sociedade atual, tais fenômenos eram explicados religiosamente, a partir de mitos e lendas.
Alguns você já estudou. Os sacerdotes controlavam a maioria desses conhecimentos e por isso se destacavam aos outros membros da sociedade. Isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Agora lê só mais esse, olha, lê só mais esse pedaço aí para mim, porque aí eu vou explicar para a gente terminar essa parte. Rapidinho, manda bala. Tá. Quando a necessidade de conhecer as plantas e suas características, sabia-se que os vegetais que mais davam energia eram os cereais, como milho, arroz, cevada e trigo. Além deles, também eram plantados tubérculos, legumes de árvores frutíferas, como oliveira. Os cereais precisavam ser moídos e transformados em farinha para a produção de pão, principal fonte de alimento da época. Ou seja, também era necessário especialistas na confecção de moinhos de pedra polido para moer os grãos, de forno e argila para assar os pães, e de vasos de cerâmica para carregar os grãos, farinhas e água. Então, gente, o negócio é o seguinte, pelo que ela leu, que vocês já entenderam, tudo surge da necessidade do homem. O homem, ele tinha que saber quais eram os cereais que iam ser mais importantes na dieta dele, os mais fáceis de se lidar. E eles plantavam oliveira. Qual que é o fruto da oliveira? Vamos ver se vocês... O que é a oliva? A azeitona. Azeitona. A oliveira, o fruto é a azeitona. Oi? Eu ia falar hoje. Então, deixa eu terminar essa parte. Aí os homens precisavam colher os grãos, triturar os grãos para fazer farinha e para fazer o pão, que era o principal alimento deles. E para isso eles vão... Para isso eles vão... Tá na página 47 agora. Eu acabei de ler 46. Tá. Eu acabei de ler 46. Tá. Para isso, eles vão fazer o quê? Ter que criar instrumentos. E eles vão criar os instrumentos aí da página 47. Não tem umas imagens aí de um moinho, de um mó? Eram peças de madeira, de pedra, né? Madeira não. De pedra, onde eles iam triturar os grãos. Que grão? Grão que eles estavam descobrindo para plantar. Olha, gente, nós temos aí só mais 5 minutos de aula. Hoje foi a nosso primeiro encontro, eu amei, vocês se comportaram muito bem, eu gosto de dar aula assim. Os alunos participam e na hora que a professora está falando, fica tudo atento. Então, hoje, vocês entenderam o meu esquema de dar aula. Vocês têm que ter um marca-texto. Gente, vocês estão falando... Vocês estão falando junto comigo. Não, mãe, aqui, ó, quer ver? Escuta aqui, gente. A nossa aula, não sei se vocês perceberam, eu quero a apostila na mão e quero um marca-texto, tá? Porque toda vez que vai falando alguma coisa importante, vocês repararam que eu vou selecionando o marca-texto? E eu quero que vocês façam isso na apostila, né? Nós já estamos, assim, Tira isso. Faz sem o negócio. Mas só põe no computador. Vocês estão falando besteira, eu tô escutando. Se vocês vão conversar entre vocês, vocês têm que desligar esse áudio aí. Tá atrapalhando não? Aqui, ó. Quem é que tá falando desse jeito? A Ana. Ana Beatriz. Ela saiu. A mãe dela tá ajudando ela a arrumar. Tá, porque a Ana saiu e voltou. Mas a Ana tem... eu já falei que a Ana não vai... Ela vai chegar no final da aula. Ana já tá no final, não tem problema. Depois você Acaba 35. Depois também a Ana pode acessar... Depois ela vê no YouTube. Depois vê no YouTube. Você tá me ouvindo? Outra plataforma, já acabou. Eu tô ouvindo vocês. Tá. Depois vê no YouTube. Ela nem passou tarefa.
Ô, gente, a reunião tá terminando, eu preciso falar com vocês. Então é assim, vocês agora entenderam como que eu gosto da aula. A gente vai ver imagens na próxima aula, é porque hoje foi uma aula assim, mais de conhecimento, né? Tem alguém falando junto comigo que tá atrapalhando. Então, a Ana. A Ana. A Ana tá conseguindo entrar? Ana, Ana, tá no final da aula, não tem problema. não tem problema não, Ana. Eu vou mandar mensagem pra ela. Tá. Vai ver que ela não tá escutando, né? Só sai o som dela. Bom, gente, para quem tá aqui comigo, eu queria dizer o seguinte. A nossa aula de hoje foi, assim, uma aula experimental. Foi a primeira vez que eu tive contato com vocês. Agora, vocês já perceberam como é que eu gosto da aula, com vocês participando, com o marca-texto na mão, com a apostila aberta. E da próxima aula eu vou abrir mais telas, né? Vou até, assim, selecionar um videozinho curto, um curta pra gente ver como que funcionavam as coisas. E eu queria dizer que, a partir de hoje, vocês vão... Eu não sei se hoje vai dar tempo, porque eu tenho aula a tarde inteira. Eu vou colocar meu vídeo no YouTube, na plataforma. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês participem da próxima vez. Aí, agora eu quero ver todo mundo. Pode ligar as câmeras. Ana Paula! Oi! Agora que eu consegui, Eva. Menina! Mas agora já acabou. Não tem problema. Ana, eu não sabia que era sua. Você mesmo sabe que essa aula vai estar disponível lá na plataforma. Ela não vai ter prejuízo. Tá joia. E hoje também foi só para eu me apresentar para eles. A gente leu-se um pedaço. Eu falei que eu quero que eles estejam com o marca-texto na mão, com a apostila do lado, porque eu vou selecionando, eles vão marcando, né? E eu vou compartilhando imagens. Hoje eu contei umas histórias. Então vai estar tudo lá, viu, Ana? Que legal. Você tá joia. Hein, Eva? Bem-vinda, né? Tchau. Tchau, Ana. Gente, então ficou assim. Eu adorei ver vocês aqui. Eu acho que a gente vai se dar muitíssimo bem. E na próxima aula, nós vamos ter assim, mais recursos. E vocês sabem que a aula é de 40 minutos. Hoje nós estamos batendo um papinho e atrasou, tá? Mas foi a nossa aula inaugural. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha dado tudo certo. E eu acho que a gente vai se dar muito bem. Pode ser? Vocês gostaram da aula? Sim. Sim, vocês gostaram do gato? Sim. Ana Beatriz já não estava aqui, o gato pintou na aula aqui e ficou, tá lá no fundo, assistindo a aula com a gente. Como é que ele chama? Tá bom? Um beijo grande, se cuidem, eu vou postar um quiz lá na plataforma, fiquem com Deus e até quinta-feira, bom? Beijo, Bel. Tchau. Tchau, lindinhos. Adorei. Tchau.